Obrigada. Agora sim. Bom, eu sou o Lucas, eu sou consultor de marketing e vendas aí da Templo, né? Eu falo com diversas pessoas que estão aqui na sala hoje, né? Porém, acho que não, me vendo assim, acho que é a primeira vez, né? A Stephanie a gente já conversou, a Dani, né? Quem mais aqui? O Tainan, o pessoal aí que a gente já se conhece virtualmente aí pelos chamados, né? E hoje eu fiquei encarregado aí de dar esse treinamento, né? Sobre posicionamento de marca, né? Que é uma coisa aí que hoje tem bastante gente que entende sobre e outras pessoas não, né? Então a gente decidiu entrar nesse assunto justamente para deixar as coisas mais claras referente a abordar esse tema, né? Que é um dos temas mais importantes aí numa campanha de marketing, né? Em diferentes setores aí, empresas, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente iniciar aí com os slides, tá? Deixa eu só... Tá todo mundo vendo aí? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Maravilha. Bom, então, como eu falei, né, hoje a gente vai abordar posicionamento institucional, posicionamento de marca, né? Então, isso aborda o que vem na cabeça do seu cliente quando ele pensa na sua empresa, né? O objetivo é o quê? Validar o posicionamento da sua empresa e certificar que estamos oferecendo aí uma proposta de valor para o cliente ideal, né? Está vendendo o que o cliente realmente quer, né? Então, esse é o objetivo desse treinamento hoje. O que a gente vai ver? O posicionamento da empresa, a imagem da organização, a proposta de valor, né? O posicionamento de produtos ou serviços e também a vantagem competitiva, que é o que vai diferenciar aí as empresas, os concorrentes, né? Dos concorrentes. Deixa eu só admitir aqui a galera que está entrando. O posicionamento, ele é o caminho para o sucesso, né? Então, você se posicionar aí da maneira correta, você vai projetar na cabeça do seu cliente como você quer que ele enxergue a sua empresa, né? Só vou pedir para mutarem aqui quem estiver com o microfone aberto, por gentileza. Projetar na mente do seu cliente o que ele enxerga da sua empresa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como a Apple, por exemplo. Quando você pensa na Apple, o que vem na sua cabeça? Pelo menos na minha, né? É inovação, né? Algo diferente, né? Que vai contra o status quo, né? Então, isso que vem na minha mente. Rolex. Peraí, deixa eu só mutar aqui, gente, que a galera que está com o microfone aberto. Bom, e quando eu penso em Rolex, eu penso em quê? Em luxo, né? Eu acho que todo mundo, quando vê essa logo aí da Rolex, já imagina alguma coisa muito cara, né? Uma coisa bem seleto ali. A Louis Vuitton também, quando essas marcas se posicionaram de uma forma muito diferente de outras, né? Na cabeça do cliente. Então, a Louis Vuitton, por exemplo, quando você pensa em Louis Vuitton, o que vem na sua cabeça? Exclusividade, algo que poucos têm, alguma coisa bem seleta também. E a Volvo, quando a Volvo se posiciona no mercado, ela se posiciona como um carro seguro, né? Então ela remete à segurança. Então isso nada mais é do que o posicionamento dessas empresas, assim como outras empresas que se posicionam no mercado. Um dos casos, algum dos casos mais, assim, que teve uma proporção muito grande foi, por exemplo, quando você pensa em amido de milho, a primeira coisa que vem na cabeça é a maisena, né? Quando você pensa em hastes flexíveis, o que ninguém pede, né? Ninguém compra hastes flexíveis, a gente compra cotonete, né? Então, eu demorei um tempo para saber que cotonete era a marca, né? E não o produto em si, né? Então, isso é posicionamento de mercado, e essas marcas fazem isso muito bem, né? Então, a gente tem muito a aprender aí com esses grandes aí,
grandes players do mercado, né? A primeira coisa que vem na cabeça, né? Quando o seu cliente pensa na sua empresa, o que ele enxerga, afinal? Então, as respostas, elas podem ser as mais variadas. Por exemplo, ele pode pensar que sua empresa é caro, é barato, tem uma alta qualidade, uma baixa qualidade, se é premium, se é acessível. Então, isso é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Quando fala da sua empresa ou da sua marca ali, o que ele enxerga, afinal. Aqui a gente estabelece uma base sólida. Cada produto é único, cada serviço é único, né? Isso que faz o seu cliente optar por você e não pelo seu concorrente. Então, é esse diferencial, né? Então, assim, é possível a gente definir a linguagem que deve ser utilizada para o consumidor, né? Para influenciar o consumidor. Então, por exemplo, a Louis Vuitton, ela sabe o que ela vai falar para o cliente que ela quer atingir. A Volvo, ela sabe o que o cliente dela busca, que é segurança, né? Assim como outras marcas, a Rolex, a Apple sabe o que o cliente dela quer, né? O cliente dela quer exclusividade, quer inovação, quer pensar fora da caixa, né? Então, ela quer atingir essa galera que pensa fora da caixa, né? No entanto, o slogan dela é Think Different, né? Pense diferente. Então, isso define muito bem o diferencial de cada produto, né? Essa comunicação. E isso está muito ligado com o Golden Circle, né? Que é o Círculo Dourado. É uma metodologia criada pelo Simon Sinek. E ele defende muito começar pelo porquê, né? Então, muitas empresas sabem como elas fazem, o que elas fazem, mas não sabem o porquê elas fazem aquilo, né? E aí entra a poesia do negócio mesmo, sabe? O porquê eu faço aquilo, né? O porquê a Apple, ela não, eu gosto de dar muito exemplo com a Apple porque ela é assim, ela preenche todos os requisitos aí de marketing, de Golden Circle, né? Então, a Apple, ela não vende celular, ela não vende computador, ela vende o pensar diferente, né? Então, o porquê dela é esse. E ela usa os celulares e os computadores como um instrumento para mandar essa mensagem, né, para o mundo. Então, aqui, como eu falei aqui, ela não vende computadores, ela desafia o status quo, né, o como é feito. Ela foi capaz de inventar coisas que a gente nem sabia que precisava, né? Quem precisava de um celular que toca na tela, né? A gente não sabia. Ela fez a gente querer desejar aquilo, né? E transformou isso num ativo, assim, que, desejado, faz fila, né? Para as pessoas comprarem em cada lançamento, né? E como a Olá, Apple... Lucas. Olá? Peço desculpa, José Gomes da Silva de Portugal, da Templum Portugal. Essas marcas não só identificaram as necessidades dos clientes, essas marcas específicas que foram iniciadores que o Lucas está a falar, praticamente criaram essas necessidades, ou seja, criaram um conceito de criar necessidades junto do cliente. Muitas necessidades que o cliente nem sabia que tinha. Exatamente. Eles é que venderam essa necessidade, sim. Exatamente. E como que ela, que possui os mesmos acessos aos mesmos talentos e agências, né? Como que eles se diferenciaram tanto dessa forma, né? E a resposta é comunicação, né? Então, eles se comunicam de uma forma diferente. Eles se comunicam trazendo o porquê primeiro e depois o como e o que eles fazem, né? Então, isso é o que faz esse diferencial todo, né? E o que o José pontuou é muito importante também, né? Porque às vezes tem problema que a gente nem sabe que a gente tem e eles criam um problema e vendem a solução, né? Digamos assim. Então, isso é incrível isso, né? Vou só passar o outro slide aqui. Isso é muito importante também, né? Quem vai ouvir a sua mensagem, o consumidor hoje, ele participa dos valores, da composição dos produtos e outros elementos também relacionados ao negócio, né? Então, é extremamente importante você conhecer o seu público, ter essa comunicação cirúrgica, né? Então, esse é um passo muito importante, né? Você conhecer para quem você está vendendo, porque você vai falar a mesma língua que ele. Então, aqui eu fiz até um pequeno exercício aí com algumas perguntas, né? A primeira é, quem compra o seu produto hoje, né? É importante saber isso. Quem que coloca o dinheiro no bolso da empresa, né? Definindo essa informação, você consegue ter saber o tipo de linguagem aí adequada para esse produto. Se é um público, você definir a persona, né? Definir
se essa pessoa tem de 25 a 35 anos, quais são os medos, quais são as crenças dela, né? Então, definir isso é por isso que eu coloquei até em primeiro, aqui, né? Porque é muito importante saber isso, né? Deixa eu só admitir aqui as pessoas. Quem gostaria de comprar o seu produto, né? Com essa informação é possível entender aí o potencial, né? As funcionalidades, o problema que ele resolve, né? Para quem ele foi projetado, como é importante, o que é importante para o seu cliente, né? Como eu já falei no primeiro aí, quais são as crenças dele, o que ele acredita, né? O que motiva ele, né? Quais são os motivadores aí desse, o que faz ele levantar cedo da cama, né? Então você define a imagem do seu cliente, os medos dele, as crenças, né? Tipo, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele gosta de assistir na Netflix. Isso é a definição da persona ali, né? O que os seus clientes amam no seu produto. Por exemplo, vou voltar a falar da Apple, né? O que as pessoas amam na Apple, que assim é uma coisa que, se você perguntar para todo mundo, é a mesma resposta. A câmera, né? A câmera é uma coisa que é um dos pontos que eles mantêm, os clientes mais gostam. Então, o que os clientes amam no seu produto, né? Por que eles continuam comprando o seu produto, né? O que faz eles quererem mais e mais e mais, mais consumir aquele seu produto? Quais são os pontos que ele elogia, né? Pode ser a velocidade de entrega, a qualidade ou o suporte do produto, né? O suporte que você entrega ali no pós-venda. Então, tudo isso, essas são as perguntas que a gente deve fazer antes de vender qualquer coisa, qualquer produto, qualquer serviço, e ter isso aqui muito claro para ter essa comunicação de uma forma mais cirúrgica, né? E aqui encerramos aí os slides, né? Eu vou abrir para dúvidas, caso houver dúvidas, eu vou tirar aqui uns minutos para respondê-los. Aí vocês podem abrir o microfone, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Foi uma aula uma coisa bem breve, assim, espero ter deixado bem claro aí como funciona essa questão do posicionamento, né? Mas caso houver dúvidas, eu estou aberto aí, pode abrir o microfone, não tem medo de perguntar, né? Eu costumo dizer que não existe pergunta boba, bobo quem não pergunta, né? Então, pode perguntar, fica à vontade aí, se tiver alguma dúvida. Lucas, eu ainda não cheguei nessa fase, mas assim, qual que é a maior dificuldade no preenchimento das planilhas dos conteúdos que tem? Porque assim, aparentemente parece ser tudo muito simples, né? Tudo muito objetivo, muito fácil, mas assim, lá no preenchimento dos conteúdos ou das planilhas, como disse, eu não cheguei nessa fase, então eu não consegui visualizar o que tem lá. Mas qual é a maior dificuldade que você observa que as pessoas têm para fazer adaptação? Olha, a maior dificuldade realmente é o porquê, é descobrir o porquê. Essa questão, eu percebo muito dos clientes não terem o porquê muito claro, assim, sabe? Que é justamente essa coisa mais poética mesmo, assim, digamos que o propósito, sabe? Então, eles sabem muito bem o que fazem, como fazem, mas o porquê fica faltando ali. Então, se tiver o seu porquê, o seu propósito claro, o porquê a sua empresa existe, o porquê o seu serviço existe, né? Qual que é a dor que ele cura. Então, tendo isso muito claro, o resto fica muito mais simples ali de preencher. Porque daí já é uma coisa mais, digamos que da sua rotina ali, né? Sua vivência empresarial. Então, o mais difícil é justamente isso, entender o porquê, eu percebo, né? É o posicionamento, essa questão. Por isso que a nossa primeira aula foi a questão de posicionamento. O posicionamento está muito ligado com o propósito da empresa, né? Então, eu já vi muito preenchimento assim que não respondia justamente aquele propósito, né? Falava mais sobre o que faziam e como faziam, e não o porquê faziam, né? Então, isso está muito ligado à questão de marketing, né? A gente compra, eu como consumidor, falando agora como consumidor, eu compro muito mais o porquê da empresa do que o que ela está fazendo, né? Cada um tem
tem um perfil de consumidor, né? Mas o meu perfil é esse, por exemplo. Eu posso dizer que eu compro o porquê da empresa, na história ali. Gosto de consumir produtos que deixam claro esse porquê, esse propósito. Né? Então, era isso, Sheila? Isso era a minha dúvida. Vai ficar mais fácil isso, depois desses móveis que eu já estou, você tem uma visibilidade mais para frente. Sim. Pode falar, Marcos. Então, eu fiquei numa dúvida, achei interessante, você falou dos produtos, da Rolex, da Apple, mas eu colocaria pelo menos na visão da empresa para a qual eu trabalho, que a gente se enquadraria como se fosse um shopping center, onde a gente tem vários produtos, 3 representadas com produtos de boa qualidade, e a gente acaba reunindo o povo, a gente presta o serviço de entender a necessidade do cliente e vender para ele. Então, até que era o nosso slogan lá, que até está meio que mudando, mais do que ideia, vendemos soluções, né? Porque a gente chegava, via o problema do cara e para entregar a solução para ele. Então, por que ele buscava a Aerotech? A Aerotech para que a gente tenha as nossas representadas, que são a Rolex, a Olympus, evidente, a parte de microscopia para enxergar. É um produto mais caro, mas quando ele precisa, não é aquele trabalho do dia a dia, é um plus a mais. Então, a gente tentou incorporar isso aí na nossa missão, aí no nosso propósito. Sim. Né? Sim. A comunicação... Enquadraria como se fosse um shopping. Por que você vai num shopping? Porque você quer um ambiente que você confia, que você se senta bem, que você sabe que os caras não vão te vender porcaria. Sim, exatamente. Você sabe que no shopping ali, a chance de você, por exemplo, comprar um produto falso é nula, né? Se é uma empresa, ela está no shopping, por exemplo, ela tem uma... Isso aí gera a confiança, né? Só da empresa estar num shopping ali. E você atendendo clientes desse porte, por exemplo, isso gera uma autoridade, né, no assunto, né? Então, você empresta a autoridade da empresa que você está atendendo. Por exemplo, você falou que atende a Rolex? A Olympus. A Olympus, né? Que agora é evidente, a parte de microscopia. Sim. Então, a Olympus é uma empresa muito conhecida, né? A sua empresa, só de atender essa empresa, que tem essa autoridade no mercado, automaticamente, na cabeça do seu cliente, você é autoridade também, só por estar atendendo uma autoridade, entendeu? Então, você empresta a autoridade daquela empresa. Isso acontece muito, por exemplo, o insight é meio que inconsciente, assim, né? A questão do site, quando o site está... É por isso que é muito importante isso, colocar prova social, clientes que já atendemos. Isso aí, na cabeça do seu cliente, gera ali uma prova de autoridade, né? Isso é um dos gatilhos mentais, né? Para fechar uma compra, uma venda, né? Então, o gatilho da autoridade, ele faz com que você tome uma decisão muito mais rápida, né? Quando você está lá dentro de um site... É a marca embutida, né? Exatamente. Você empresta a autoridade daquele cliente. Por isso que é muito importante no site você ter ali depoimentos de clientes, isso é a prova social, né? Depoimento de clientes satisfeitos, depoimentos também clientes que já atendemos, né? É muito importante ter isso para que na cabeça do seu potencial cliente ali fixa isso de que você é uma autoridade no assunto, de que tem pessoas que estão ali comprando de você e estão satisfeitas, né? Um exemplo bem claro assim por exemplo, se tiver 3 barraquinhas de cachorro quente e uma tá com uma fila enorme, você vai preferir pegar a fila e comprar na que tá com mais fila, né? Que tá mais cheia, porque tem mais gente comprando. Então, se tem mais gente comprando, é bom, né? É melhor do que nas outras que estão vazias, por exemplo, né? Então, a nossa cabeça nós somos seres que vivem em comunidade, né? Então, isso já entra um pouco da psicologia também, a psicologia do marketing. Somos seres aí que vivem em comunidade. Então, você vai sempre tender a tendência é sempre ir para onde tem mais gente, né? Onde tem mais pessoas, mais semelhantes seu ali, comprando e satisfeitos e felizes. Então, essa questão da parte de prova social é um gatilho muito forte. Prova de autoridade é um gatilho muito forte também. E aí, temos mais dúvidas? A galera tá meio quieta aí hoje. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Arthur? Não é o Arthur, é Thales. É o Thales. O Thales, aqui estava aparecendo o Arthur aqui.
Você quer abrir a câmera? A gente tá junto. Ah, sim, Já tá o time todo aqui, né? tudo bem? Tudo jóia. Lucas, eu tenho uma dúvida no seguinte: quando a gente determina, encontra o porquê, né? Sabe o que e como, né? Qual o passo que a gente dá? Porque, tipo, às vezes não se torna claro o que a gente vai fazer com aquele porquê. Tá entendendo? Aí, tipo, a gente sabe o porquê do nosso produto, do nosso serviço, o porquê da nossa empresa como um todo, mas o que é que a gente faz, sabe? Essa acho que é uma dúvida que é bem recorrente aqui dentro, né? É o que fazer com o porquê. É o que fazer, como, para onde a gente vai, entendeu? Sim. Por exemplo, você vai pegar o porquê, quando você tem um porquê bem definido, né? Você vai comunicar isso para os seus clientes, né? Para os seus potenciais clientes. Isso, na cabeça dele, é muito mais fácil dele comprar o seu porquê do que ele comprar o como você faz ou o porquê você faz aquilo. Entende? Então, isso falando em psicologia do marketing mesmo, né? Psicologia de consumo, é muito mais fácil você comprar o porquê da empresa do que o que ela faz. Às vezes você pode, por exemplo, você pode se deparar com uma campanha onde a pessoa, ela fez a empresa, né? Ou pessoa fez ali, definiu muito bem o que o produto dela entrega, as qualidades, né? As especificações ali, o material que ele é feito. Legal, quem está buscando isso, quem faz uma compra racional, legal. Porém, quem faz a compra racional é 20% só. 80% ela faz uma compra emocional. 80% dos clientes fazem a compra de uma forma emocional. Isso é ciência, isso é psicologia, né? Então, nós compramos com 80% do nosso cérebro a parte emocional. Então, o seu porquê vai definir esse gatilho na cabeça do seu cliente. Independente do que você vende, independente do seu setor, definindo o seu porquê, você vai conseguir ter mais conversão, né? Vai conseguir converter muito mais do que se você definir só as especificações, o produto, o jeito que é feito o seu produto ali, como é feito, né? A gente utiliza a tecnologia tal e é feito com os melhores equipamentos, porém se não tiver o porquê, falta alguma coisa ali, sabe? Então, você seguindo por esse caminho de o que e como, você atinge ali os 20%, né? Que são os consumidores mais racionais. E você definindo o porquê, o que e o como, você atinge, além desses 20%, né, também os outros 80% ali que compra de uma forma mais emocional, né? Então, isso tem a ver com a psicologia do consumo, né? É uma coisa ali que eu venho estudando bastante essa questão. Eu tenho muito claro isso, né? Justamente por saber que a venda ela acontece, a venda, né? O marketing ele acontece na parte que o cérebro não está racionalizando, né? Então você compra de uma forma emocional e depois as especificações do produto, como ele é feito, isso aí vai dar a razão pelo que você comprou, entende? Então é justamente Só para fazer uma colocação do que você estava falando, do que a gente acabou de falar, que nem você falou o porquê. Então, lá aquele exemplo da barraquinha do cachorro-quente. Por que seria? Porque eu estou com fome, né? Eu quero comer. Aí você vai chegar lá e vai falar o quê? Você vai olhar, vai ter lá a barraquinha de cachorro-quente, você está vendo as três, e aí você vai falar o como, aí você vê aquela que tem a maior fila, aí você fala, então vou nessa aqui porque deve ser melhor. isso Seria não, o como? isso entra na questão de gatilho mental, né? Isso aí você Mas não escolheu. entraria como eu vou comprar isso aí, às vezes também te dá, vou comprar pela internet, vou comprar pelo... Isso é definido pela escolha, né? O porquê você escolheu aquela barraquinha. Isso aí entra no gatilho de prova social, né? O que poderia definir como porquê de uma barraquinha de cachorro-quente seria, por exemplo, um diferencial competitivo daquela barraquinha. Ela poderia colocar ali um slogan assim, ó, atendendo desde 1984. Então já gera poxa, olha, eles estão há quanto tempo no mercado, né? Olha isso.
Tipo, então eles comunicam isso, que eles já estão há tanto tempo no mercado. Isso é só um exemplo, né? O marketing é bem amplo, dá para explorar diversas coisas, né? A gente está usando aqui um exemplo de uma barraquinha de cachorro-quente, né? Mas Colocar um cada cheirinho de um empresa... hot dog bom também, né? Desculpa. Colocar o cheirinho de um cachorro-quente bom também ajuda, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso, né? Cada empresa tem ali o seu porquê, cada empresa tem o seu como, né? Cada empresa tem uma comunicação. Então, isso, por isso que existe, você senta e conversa com o seu time de marketing ali para essas pessoas que entendem da questão da comunicação ali, entendem da psicologia de consumo, né? Para definir onde que o seu porquê se encaixa, onde que o seu produto ali se comunica de uma forma melhor, para quem ele vai falar, né? Então, a gente usa aí esse exemplo, né? Usou esse exemplo da barra quente e cachorro quente, mas é um caso, e outros casos são outros casos, né? É bem particular de cada empresa, né? Mas, por exemplo, questão de vantagem competitiva também. Às vezes a gente passa por coisas de marketing, né? Campanhas de marketing, assim, que a gente nem percebe, né? Por exemplo, uma padaria, ela pode ter uma vantagem competitiva, por exemplo, bolos caseiros com gosto de casa de vó. Então já gera na sua cabeça ali, poxa, vou comer um bolo igual eu comia lá na casa da minha avó. Você já, assim, inconscientemente você já vai nela, né? Porque ela te comunicou dessa forma, porque que ela vende daquela forma. Então, isso faz você tomar a decisão de uma forma emocional, né? Ela mexeu com o seu emocional ali, e ela sabe que vai fazer você comer um bolo com gostinho da casa de vó. Então, isso gera diversos gatilhos na cabeça de quem está lendo aquilo, né? Por isso que a cópia é muito importante, né? A comunicação, justamente para gerar esses gatilhos inconscientes na cabeça do cliente, justamente para ele optar por você e não pelo seu concorrente, né? Então, às vezes vende o mesmo produto, duas empresas vendem o mesmo produto, duas padarias vendendo o mesmo bolo, mas uma tem o gosto da casa da avó, a outra não, a outra só vende bolo. Então, às vezes pode ser o mesmo produto, a mesma qualidade, mas você vai preferir a que te comunicou de uma forma diferente, né? Ela te comunicou, ela te colocou ali num ambiente mais, digamos que, acolhedor, né? A casa de vó é sempre assim, né? Então, ela te comunicou daquela forma e você vai preferir ela e não o concorrente dela que não te falou nada, às vezes. Então, essa questão do que você vai comunicar e para quem você está comunicando é muito importante justamente por isso, para definir a sua vantagem competitiva, né? Ficou claro, Marcos? Tá fechado aqui, ficou assim. Ó, deixa eu ler o chat aqui que mandaram, agora que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver, a Thaís, porque é a mesma coisa da missão da empresa. Vejo que a missão da empresa em que trabalha é bem definida, se encaixa no porquê. Realmente, a missão é isso, essa é a missão. E o como é o instrumento, né? O instrumento que a sua empresa utiliza para vender aquilo, né? Para vender esse porquê. Deixa eu ver aqui, o José. Penso que é mais o valor percepcionado pelo cliente por consumir os nossos produtos e serviços. A minha colega Ana queria saber. Ana, eu aceitei, né? Você entrou, Ana? Tá aí? É isso aí, José. O que você falou é realmente isso, a percepção de valor. Quando você faz uma comunicação ali bem cirúrgica, né? A percepção de valor aumenta, você pode cobrar até um pouco mais caro, às vezes, dependendo do seu produto, como você está comunicando, né? Até porque, vou usar os exemplos aqui das marcas que eu trouxe, né? Quem falou que a Rolex custa, por exemplo, assim, quem que um dia chegou e falou, esse relógio custa 200 mil reais? Ninguém falou isso, né? Porque eles foram gerando valor aquilo até chegar nesse preço que é hoje, né? Estou falando de 200 mil, que é um dos mais baratos, inclusive.
Mas é um relógio que vai mostrar a hora do mesmo jeito do que um Casio ali, né, que custa R$ 300. Então, é nada contra o Casio, adoro o Casio, mas é só um exemplo aí. Então, foi a percepção de valor que eles geraram em cima daquele produto, né? E para quem eles vendem também, para o público que eles querem atingir já foi muito bem definido. Então, essa questão da escassez também, o gatilho da escassez, ele vende muito, dependendo aí do setor, né, do produto. Como eu falei, cada caso é um caso, né? Então, o gatilho da escassez, ele vende muito, porque o ser humano ele não gosta de perder nada, a gente não gosta de perder nada, então se tiver uma... Mas que a Black Friday aí, às vezes o preço é o mesmo, a gente compra na Black Friday, porque a gente não acha que vai perder ali a oportunidade, né? Então, essa palavra na cabeça dos clientes fazem todo sentido, né? Fazem essa questão de você vai perder, é uma oportunidade única, né? Então, essas estratégias de comunicação fazem com que acelerem aí a tomada de decisão dos clientes, né? No entanto que, Lucas, eu peço desculpa, não sei se me está imagina, a ouvir, que eu ouvindo, estou aqui com problemas no microfone, não sei o que é. A minha colega Ana caiu e ela ainda não voltou a entrar. eu admiti a Ana aqui. Oi. Só que ela estava ingressando ainda. Mas fala para ela ficar Ok. tranquila. Fala para ela ficar tranquila. Eu vou disponibilizar a gravação, caso alguém quiser ver de novo, a apresentação também, para rever e tirar aí as conclusões, né? Ok, sim senhor, peço desculpa. Imagina, José. Eu, Obrigada. Desculpa, sem tudo querer, não bem, sei quanto Ana? minha internet foi abaixo, caiu tudo. Fica tranquila. Eu disponibilizo a gravação. Eu estou gravando aqui, eu disponibilizo a gravação, tá bom? Ok, Ah, obrigadíssimo. imagina. E também a apresentação aqui, o slide que eu fiz. Tem bastante coisa ali. Porque foi passando um pouco mais rápido, né? Mas aí dá para ver depois, se quiser, Ok, obrigada. tá bom? Bom, tô aberto ainda para dúvidas, se alguém tiver alguma coisa aí, alguma coisa que não ficou claro. Bom, e aí, de 0 a 10 aí, quem ficou claro, manda no chat aí quem fez sentido para vocês essa aula, né? Esse treinamento. Manda no chat aí pra gente ver como é que tá o... Maravilha, Daniela. Eu não vi, mas só uma pergunta. No que nós vimos ontem, que foi de governança, não é? Vai ser 4 fases. Esses vão ser quantas fases? A gente não definiu ainda o tanto de fase, mas não vai ser só uma, não. Vai ser mais de, acho que 4 também, se eu não me engano. Mas a gente não definiu ainda o tanto de fases, né? Vai pelo que está mais, o que não está tão claro, né? O que é mais difícil ali de entender, assim. Então, vai ser mais que uma fase, assim. Essa aqui é a primeira, então vai ter outras aí. Vai ser uma por mês, se eu não me engano. Preciso confirmar isso, inclusive, mas vai ter aí mais de uma fase, assim. A gente vai ter a do PCI também, né? Definição de cliente ideal, que é uma coisa que entra junto, tudo isso aqui conversa, uma fase conversa com a outra, né? Então, essa fase conversa com a de definição de cliente, né? Ideal. Então, a gente vai fazer com que elas se juntam aí para ficar uma coisa, uma esteira aí de conteúdo, né? Entendi. Obrigada. Imagina. Uma pergunta, Lucas. Vamos entrar de alguma forma na gap analysis, ou seja, o que se nota em clientes pequenos e de indústrias menos mais tradicionais, muitas vezes, é haver um gap, um buraco, um espaço entre a forma como eles se querem posicionar e a forma como eles são atualmente apercebidos pelo mercado. Você Vamos fala falar a sobre isso. diferença de empresa que já tem um
um nome ali no mercado e outras que ainda estão construindo? Quer dizer, pode ter um nome e até pode ter um nome diferente do que quer ter. Por exemplo, eu hoje posso ser reconhecido por questão de custos, mas posso amanhã querer diferenciar-me e ser reconhecido por prestígio, por... Isso é possível, né? Essa questão de posicionamento, você hoje, por exemplo, a empresa pode se posicionar como uma empresa que vende de uma forma mais barato, né, ali, mas se ela quer se posicionar como uma empresa premium ali, ela é possível, uma mudança de rota, né? Não é impossível, mas Sim, isso eu sei que é. A minha questão é se, porque eu sinceramente ainda não conheço, vou estudar, mas ainda não conheço, se o núcleo tem por objetivo ter ferramentas, por exemplo, para fazer esse tipo de análises, que é onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar e sim, planilha, penso que usam a expressão planilha ou plano de ações ou para lá chegar. sim, sim. O intuito é tirar você do ponto A e levar para o ponto B, né? Então, Ok. isso é bem definido, isso tem que ser bem definido, né? Porque senão, né, a gente não consegue enxergar aí ter um norte, né? Então, existe essa possibilidade aí da gente te ajudar nessa forma, né? De tirar do ponto A e te levar para o ponto B. Que hoje em dia, por exemplo, tem empresa que, eu vou dar um exemplo aqui, né? Mas você está atendendo, né, 100 clientes, sabe? Eu quero atender 300, a gente vai ver. É possível hoje, daqui quanto tempo? É a médio, a curto prazo? Né? Toda mudança requer um tempo, né? Assim, ainda mais em mudança de posicionamento. Você vai fixar outra mensagem na cabeça do seu cliente. Então, por exemplo, é muito mais mudar a rota de um navio grande é muito mais difícil do que mudar a rota de um navio médio, por exemplo. Entende? Então a gente pode ver isso como essa analogia que eu fiz. Né? Então dependendo aí da mudança que você quer fazer, se for uma mudança assim muito exponencial, vai levar um certo tempo. Se for uma mudança ali mais não tão grande assim, né, de posicionamento, leva menos tempo. Né? Então existe aí essa se é de curto, médio ou longo prazo, né? Eu digo assim, mudança no marketing, mudança de comunicação, mudança de posicionamento de curto prazo assim é possível, mas é mais fácil quando é a médio prazo, né? Então, a gente vê isso sempre toda mudança de posicionamento a médio prazo, né? Nunca a curto prazo porque é uma coisa que vai ter que fixar de novo na cabeça do cliente, dependendo ali da mudança, né? Dependendo aí de onde que terá que ser feito essas alterações, o que a gente vai comunicar. Então, a maioria das mudanças são a médio prazo. Né? Campanha também, campanha para surtir um efeito assim, tem, tem casos fora da curva ali que em curto prazo a gente já consegue colher frutos, a outras são a médio prazo, porque existe uma jornada de compra, né? O cliente ele vai conhecer a sua empresa, depois ele vai procurar sobre você, depois ele vai comprar de você. Né? Então existe essa jornada de compra, né? Isso falando em diversos setores, diversos segmentos, né? Então existe essa jornada, assim, assim como nós também, né? Quando na posição de consumidor, por exemplo, se eu me deparo com uma empresa, eu primeiro vou procurar sobre ela, eu vou ver as redes sociais, ver a mensagem que ela comunica ali, ver o que ela vende, por exemplo, ver a prova social, né, que são avaliações ali. Então existe essa jornada de compra. É assim que a gente tendo isso em mente, a gente define aí as campanhas de marketing, mudança de posicionamento, né, então, tudo isso. Obrigado. Imagina, Zé.
Temos mais dúvidas aí? Alguém tá meio quieto aí, pessoal? Ô, Ana, depois você me manda seu e-mail para eu compartilhar com você a gravação. Vou colocar aqui no chat. Tá bom. Pode ser? Pode, já vou copiar aqui. Eu vou deixar copiado aqui para... Tiago, compartilhe sim, pode deixar. A gente começou às 10, né? Eu vi que tinha um pessoal entrando depois aí, mas eu compartilho sim, eu gravei aqui. E tem a apresentação também, eu compartilho com vocês aí os nossos slides. Bom, espero ter ajudado a todos aí, como acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Se tiver também, vocês podem me contactar, eu fico à disposição, tá? Eu vou encerrar por aqui. Obrigado aí por todo mundo que compareceu no nosso treinamento. Virão outros e outros e outros aí pela frente. Conforme vocês vão tendo dúvidas aí no decorrer da rotina de vocês, anotem e podem me trazer. Eu sou totalmente aberto aí a dúvidas, eu adoro responder dúvidas e compartilhar o meu conhecimento com vocês, né? Compartilhar aí um pouco do que eu sei. E façam isso, anotem as dúvidas, caso for algo mais urgente ali, pode me contactar. Se for algo que dê para esperar aí na nossa aula aqui também, não tem problema. Então, eu agradeço aí mais uma vez a presença de todos, que tirou esse tempinho aí para conversar, para a gente debater sobre esse assunto. Vou compartilhar com vocês a gravação e também os nossos slides. E espero ter sanado aí algumas dores e dúvidas de vocês. Tá ok? Bom dia para vocês. Bom dia.